Agora vamos falar de IGP-10, né? Vamos já pegar esse gancho para falar do IGP-10, porque é algo que mexe com o nosso bolso, então a gente falou do que mexe com a bolsa. Vamos falar agora do que mexe com o nosso bolso, porque saiu o índice aí de preços da FGV, é uma prévia ainda do índice final da FGV, mas já mede pelo menos o comecinho, os primeiros 10 dias de maio. Então vamos entender o que aconteceu, o que pressionou ou despressurizou aí o nosso IGP-10 nesse mês de maio. O IGP-10 ele teve uma queda, mas uma queda menor do que a gente viu no mês de abril. Então continua assim deflacionando, mas não deflacionou mais do que já tinha deflacionado. Ainda andou para trás, os preços andaram para trás, mas não na mesma magnitude do que a gente viu acontecer no mês passado, que a queda tinha sido de 0,22 no geral nos preços, né? Então, nesse mês, 0,01 de queda, uma queda bem menor, mas ainda assim uma queda geral de preços. Quando a gente olha para os componentes do IGP-10, porque assim como o IGP-M, como o IGP-DI, o IGP-10 também tem uma composição de preços ao produtor, preços ao consumidor e Índice Nacional da Construção Civil, então preços da construção civil. Os preços ao produtor também tiveram queda em maio, mas uma queda menor do que tinha acontecido lá no mês de abril. Então, continuou caindo o preço ao produtor, mas numa magnitude menor. E isso já contribui ali para que você tenha uma queda no IPC final. O INCC, ele acelerou nesse mês. Então, a gente continua vendo os preços da construção civil subindo, é uma variação positiva de preços, mas uma variação também menor do que a gente viu aí no mês passado. Agora, o que eu queria contar para vocês, que eu acho que é o que mais importa, é o IPC. É porque o IPC ele teve um peso grande nessa composição do IGP-10. Então, vamos passar já para ver aqui o que aliviou, o que não aliviou o IGP-10. Aqui a gente tem ainda movimentação em 12 meses, até para ver se essa inflação está acelerando ou não no acumulado em 12 meses. E aqui fica claro que na maioria dos componentes ela está desacelerando, o que desacelera lá o final do IGP-10. O que eu queria trazer mesmo para vocês são os itens. Os itens do IPC que acabaram aliviando ou pressionando o nosso bolso, porque isso é o que importa lá no final. A gente quer saber do índice de preços ao consumidor. Ah, Débora, mas os preços ao produtor importam, porque uma hora essa alta também chega para a gente. E vocês estão completos de razão se estiverem pensando isso. Mas leva um tempo para a alta dos preços ao produtor chegarem na gente. E a gente teve até um alívio em alguns itens importantes ali do índice de preços ao produtor, como por exemplo o diesel. Como a gente é muito dependente de uma malha rodoviária e os fretes são parte importante do preço, se a gente tem um alívio no diesel, você espera que você vai ter um alívio nos preços e isso também pode aliviar os preços ao consumidor. Outro item que caiu foi o milho. A gente vai falar de levantamento sistemático da produção agrícola daqui a pouquinho, mas quem lembra também, o milho estava ajudando a pressionar o preço dos ovos. Então, a gente já começa a ver uma trégua, pelo menos no preço ao produtor de milho, que pode trazer também alguns efeitos em cascata, como, por exemplo, nos ovos, já que milho é a base da alimentação das galinhas. Mas vamos lá para as altas desse IPC-10 do mês. A tarifa de eletricidade subiu, a batata, volta dos tubérculos, né? A batata que tinha ali aliviado a inflação, está até com um acumulado negativo nos 12 meses, na maioria dos índices, ela voltou a subir. E aí, a gente tem mais um item de alimentação pressionando junto a quem? Que não dá trégua, não alivia nosso bolso, o cafezinho. O café em pó, mais uma vez, subiu aí nesse mês e já está com um acumulado. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei um vídeo sobre café, gente, o acumulado do café em 12 meses estava em 40%. No último IPCA ele já estava beirando os 80%. Né? Então a gente vê como o café está acelerando mês após mês nos preços ao consumidor. E eu já contei para vocês e eu já avisei isso faz tempo, hein? Lá nos primórdios eu falei, olha, podem esperar que o café não vai dar trégua, ele vai continuar subindo, porque os preços ao produtor estavam subindo e os preços do mercado futuro estavam subindo também. Quando isso acontece, essa passagem de preço para chegar no nosso bolso
normalmente acontece em 12 meses. Então a gente fica 12 meses amargando, aqui com o perdão do trocadilho, a alta do café passado. Então a gente ainda vai ver esse movimento residual por algum tempo, por altas de preços ao produtor e de mercado futuro que aconteceram lá atrás. Então pode esperar a alta do café por alguns meses e o problema não está resolvido. A gente continua tendo uma oferta global mais diminuída, uma oferta global também de grãos com menos qualidade e isso, claro, afeta o preço aí do café. Plano de saúde e seguro-saúde subiu, o que levou também ali os itens ligados à saúde, remédios, né? Esse grupo subiu bastante, mas a gente também tem notícia boa para o nosso bolso, porque a gasolina caiu, o que levou também o grupo de transportes para a queda. Os alimentos deram uma trégua esse mês, por mais que a gente tenha tido a batata, o café em pó e outros itens que também se destacaram entre as altas, o grupo alimentação subiu, mas subiu menos do que subiu no mês passado. E essa é uma excelente notícia para o nosso bolso, porque a gente sabe o quanto pesa a alimentação no bolso do brasileiro, principalmente do brasileiro que tem uma renda menor. Então, a inflação de alimentos ela tem que sempre ser muito olhada de perto, justamente por essa pressão que faz nos diferentes estratos de renda, de quanto uma cesta básica está consumindo do salário mínimo, porque isso não só mexe ali com a alimentação das pessoas, com a qualidade da alimentação das pessoas e com a quantidade de itens, com a segurança alimentar, com a quantidade de itens que uma pessoa consegue comprar, mas também com a renda disponível que fica para o resto. Porque se você tem uma cesta básica consumindo mais de 60%, que é o caso aqui de São Paulo, como é que você paga o aluguel, a tarifa da energia elétrica, o gás, a água, e ainda tem lazer e ainda compra alguma coisinha?